Olá, aqui é a Samagra, terapeuta tântrica e coach de relacionamento, e nesse vídeo eu vou te contar como o Tantra pode transformar a sua vida em apenas 12 semanas. Bom, e vou falar sobre o método Devani-Choque, que é o método de Tantra que eu trabalho, tá? Então, o método Devani-Choque, eles são 4 níveis de massagem, tá? Nível 1, a massagem sensitive. Nível 2, massagem êxtase. Nível 3, as massagens genitais Lingam no homem e Yoni na mulher. E nível 4, a massagem P-Spot, que seria com estímulo da próstata no homem, e a massagem G-Spot, que seria com estímulo do ponto G na mulher, tá? Então seriam esses 4 níveis de massagem. E o que o Nishok, criador do método, ele sugere que a gente trabalhe 3 sessões em média de cada nível. E a gente vai evoluindo cada nível conforme a resposta do corpo, tá? Mas é uma média de 3 sessões. Então, vou explicar como que funciona cada nível. Nível 1 é a massagem sensitive. O que é a massagem sensitive? Massagem sensitive é uma massagem feita com as pontinhas dos dedos, não é com essa parte aqui, é essa parte aqui, tá? E a gente faz um toquezinho bem leve. O que vai acontecendo? Esse toque leve vai despertando a bioeletricidade do corpo, ou seja, a energia do corpo. Então é como se estivesse passando uma pena, o corpo ele começa a se arrepiar, então a energia. Quando a gente está despertando essa energia, o que acontece? Primeira coisa, a gente está sensibilizando o corpo para novas áreas de prazer. Então, aquele friozinho na barriga que você costuma sentir somente naqueles pontos mais erógenos, você vai começar a sentir em qualquer parte do seu corpo. No pé, no joelho, na mão. Então você começa a descobrir que o seu corpo todo é erógeno. Então você está sensibilizando o corpo. Quando você começa a sensibilizar o corpo, além de você deixar o seu corpo mais sensível ao prazer, ao toque, você está levando essa energia para o corpo, que faz com que o corpo dissolva o que a gente chama de couraças musculares. O que é isso? Couraças musculares é assim, quando a gente passa por uma situação de trauma, de estresse, de repressão, a gente fica ali tenso. Passou a situação, é pra gente voltar ao normal, mas o nosso corpo fica com aquela memória daquela tensão, então é como se a energia não fluísse naturalmente pro corpo todo, tá? E fica com aquela memória como se você estivesse sempre revivendo aquela situação traumática de forma inconsciente. Então, quando a gente começa a levar essa energia para o corpo, ela começa a dissolver essas couraças musculares, essas memórias celulares que você tem no corpo, tá? Por exemplo, quando eu comecei a receber a massagem sensitive, comecei a sentir, quando ele fazia o toque na minha barriga, a mesma sensação de quando eu perdi a minha bebê. Então eu tive uma gestação, eu perdi a minha bebê e ela nasceu no período do 5º mês de gestação, então eu não queria que ela nascesse, então aquela sensação de querer que ela ficasse aqui e não nascesse, eu tinha aquela sensação durante a massagem, então eu tinha uma memória traumática e que com a massagem ela foi sendo liberada. E é interessante vocês saberem disso, porque a massagem tântrica, né, as pessoas procuram muito pela questão sexual, mas quando vocês estiverem aplicando a massagem em alguém, vocês podem se surpreender, porque vocês podem acessar algo que não é nada sexual mesmo, porque o Tantra está muito além da sexualidade, né? Ele é um processo de transformação, de cura, e daí quando você começa a limpar tudo isso, você começa a chegar no prazer, né? Nesse prazer sem culpa, sem bloqueios, sem traumas, né? Mas até você chegar nesse nível, você vai passando por essas camadas, assim, de coisas que a gente passou, de memórias, de traumas, de repressões, né? Então é importante que você saiba que a massagem sensitive, por mais que ela seja uma massagem prazerosa, que sensibiliza o corpo, que dá aquele friozinho na barriga, ela também pode acessar esses sentimentos, essas emoções, tá? Então é legal estar preparado. Eu lembro que a minha primeira massagem que eu recebi foi do meu marido.
Mas a gente não se conhecia, né? A gente tinha acabado de se conhecer fazia 2 dias. E ele fez a massagem em mim e eu comecei a chorar. E ele ficou desesperado. Ele ainda não era terapeuta. E ele ficou assim pro terapeuta: ai, para, o que eu faço? Ela tá chorando. E daí o terapeuta falou: continua, continua. Então, é legal vocês saberem que o Tantra ele vai muito além do sexual, tá? Até você chegar no sexual. Muitas vezes você pode levar só prazer, né? Mas às vezes a pessoa pode chegar numa camada mais profunda que vai liberar algo, tá? E outra coisa que a massagem sensitive faz, ela prepara o corpo para o hiperorgasmo, né? E o que é o hiperorgasmo? Hiperorgasmo é o orgasmo de corpo todo. Ou seja, o orgasmo ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos, tá? Então, a gente normalmente só estimula o músculo genital, né? O pênis e o clitóris para alcançar o orgasmo. E o clitóris normalmente de forma errada, por isso que a maioria das mulheres não consegue alcançar o orgasmo, mas eu já vou falar sobre isso, tá? Então a gente estimula o músculo genital. Esse músculo, conforme ele é estimulado, ele começa a entrar em contração. O tempo entre uma contração e outra vai diminuindo até que acontece aquela explosão, né? O orgasmo. Só que o único músculo mobilizado para o orgasmo foi o músculo genital. Então você tem um orgasmo bem pequeno só com aquele músculo. Como o orgasmo ele é um fenômeno neuromuscular e a gente tem músculo e nervos no corpo todo, se a gente estimular o corpo todo entra em contração. E esse toque da sensitive, ele causa essa contração, esses espasmos orgásticos. Então a pessoa que costuma receber a massagem, né, com o processo de desenvolvimento, ela começa a ter esses espasmos. Durante a massagem ela começa a ter uns espasmos, que é o corpo entrando em orgasmo. Algumas pessoas conseguem ter orgasmo durante a sensitive, a partir do toque dos pés, das mãos, do joelho, de qualquer parte, tá? Não tem uma parte específica, tem algumas partes que são mais potentes, né? O pé é uma delas, mas é possível ter esse disparo para o orgasmo de qualquer parte do corpo, né? Ele vai entrando num estado tão intenso, quando você menos espera, você teve um orgasmo, tá? Agora, mesmo que a pessoa não tenha orgasmo durante a sensitive, quando ela chegar no estímulo genital e ela tiver o disparo para o orgasmo, esse disparo vai se espalhar para o corpo todo. Então ela tem um orgasmo muito mais intenso do que ela teria se tivesse estimulado apenas o genital, tá? Então a sensitive, ela prepara o corpo para essa qualidade de orgasmo. E outra coisa que é importante a sensitive é na questão da lubrificação para a mulher, tá? Então as mulheres, elas precisam de preliminares antes da penetração para ficar lubrificada. E normalmente não existe preliminar, né? A preliminar é ali um pouquinho de estímulo no genital, seja manual, seja sexo oral, né? E dali a pouco já é a penetração. Então a sensitive, ela vai excitando a mulher, deixando a mulher com aquela energia, e daí a vagina, a Yoni, ela começa a se lubrificar. E daí vai melhorar muito também a qualidade da relação na hora da penetração, tá? Então a massagem sensitive, ela faz tudo isso. E daí, depois de umas 3 sessões, a gente passa para o nível 2. Num processo terapêutico, a gente faz uma sessão por semana. Então seria após 3 semanas. Existem algumas pessoas que às vezes faz uma sessão só de sensitive e já sente o corpo vibrando, essa energia vibrando, e daí a gente já passa logo para o nível 2. Também pode. O ideal é que o corpo todo esteja despertado, sentindo aquele friozinho na barriga, sentindo essa energia, né? Porque muitas vezes a pessoa recebe a massagem na sensitive e ela fala: eu senti, mas eu senti a barriga, as costas, os braços, não senti a perna. Então não tá no momento de passar pro nível 2. Tem que sentir o corpo todo. E tem algumas pessoas que é mais raro, mas que também acontece, que elas não sentem nada. Elas falam: só senti um dedinho passando pelo meu corpo. E não é possível, né? O potencial que tem essa massagem, se elas não só sentir uns dedinhos passando, é porque ela tá muito
afastada do sentido, né? Então ela vai precisar de 3 sessões em média para conseguir, tá? Na minha experiência como terapeuta, eu tive uma única pessoa que precisou de 4 sessões para começar a sentir tudo. Foi a pessoa que demorou mais, mas foi uma única pessoa. Geralmente é até 3 sessões para o corpo despertar. Eu tive uma experiência muito positiva com a Sensitive, porque eu morei um mês na Comuna Metamorfose, que é uma comunidade tântrica, e lá na época que eu morei, eles faziam troca de massagem 2 vezes por semana, mas era troca de massagem sensitive. Então durante um mês eu recebi massagem sensitive 2 vezes por semana. Então eu recebi ali umas 8 massagens sensitivas, mais ou menos, né? E isso foi assim, acho que muito potencializador para todo o processo que veio depois e muito curativo. Eu falo que são 12 semanas para transformar a sua vida, mas comigo em 2 semanas eu já tinha transformado a minha vida, né? Com 2 semanas vivenciando as técnicas do Tantra, eu fazia meditações tântricas todos os dias, né? Eu tava lá na comunidade, então fazia meditações tântricas todos os dias e tinha as massagens sensitivas 2 vezes por semana, e com 2 semanas eu saí da depressão. Eu nem sabia que o Tantra tratava depressão, né? Então eu tinha depressão, já faziam muitos anos, né? Na verdade eu vou fazer 38 anos e desde os meus 22 anos que eu venho tendo quadros de depressão, e eu já tava um tempão assim muito mal, já fazia pelo menos uns 4 anos que eu tava muito mal assim da questão da depressão, fazendo acompanhamento com psicóloga. Fazia 2 sessões por semana, porque uma só não era suficiente, porque eu ficava desesperada. Eu era professora e eu sofria muito como professora, e eu tinha um relacionamento também super difícil. Com 2 semanas de Tantra, simplesmente a depressão acabou, né? Então, pra mim foi uma grata surpresa, porque eu cheguei no Tantra pra tratar a questão da libido, né? Eu tinha um namorado que era compulsivo sexual, e ele queria fazer sexo em tudo quanto é canto. Ele queria transar no parque, a gente ia correr, daí ele queria transar no parque, ele queria transar no carro, na rua, tudo quanto é lugar era o lugar para ele transar. E essa compulsão sexual dele foi fazendo com que eu pegasse meio que um nojo do sexo, e daí cada vez mais eu fui me afastando do sexo. E ele dava uns tapas, ele fazia umas coisas que eu não gostava, e eu falava pra ele e ele continuava. Então eu fui perdendo o desejo sexual. Até chegou um ponto que eu não queria fazer sexo de jeito nenhum, mas eu queria salvar o meu relacionamento. Então eu procurei o Tantra pra resgatar a minha libido e pra aprender as técnicas pra aplicar nele, pra ele melhorar também essa questão da compulsão, né? Pra ver se ele baixava a bola um pouquinho, né? Pra ficar uma coisa mais gostosa pros dois. E com 3 semanas de Tantra eu terminei meu relacionamento, né? Então, na primeira semana eu recuperei a libido, meu desejo sexual, e daí eu fui tentar me relacionar com um parceiro e vi que não dava mais. E daí meu desejo sexual voltou, mas não voltou direcionado a ele, né? Na sequência eu conheci o meu marido, né? E a gente tá junto já faz 5 anos. Então, o Tantra, ele teve essa transformação muito intensa na minha vida no primeiro mês. Então, quando eu falo 12 semanas, mas 12 semanas porque tem algumas pessoas que são mais rápidas, outras que são mais lentas, né? Mas é possível ter resultados assim muito transformadores em muito menos tempo que 12 semanas. A massagem sensitive nível 1, vamos então passar para o nível 2. O que é a massagem nível 2? O nível 2 ela é uma transição para o nível 3. O que é o nível 3? É a massagem genital, tá? Só que fazer 1 hora inteira de massagem genital é muito, acaba sendo muito pesado. Então a gente faz uma transição, que é o nível 2. O nível 2 é metade da massagem é a massagem sensitive, que é a mesma do nível 1, e metade da massagem é a massagem genital, que é a mesma do nível 3. Então o nível 2 é um misto do nível 1 e 3, né? Ela é meio a meio, tá? Então, por quê? A massagem sensitive, quando a gente chega no nível 2, o corpo tá tão desperto
que a gente chega numa intensidade tão alta de prazer, de energia, de bioeletricidade com um período muito menor. O corpo já está despertado, tá? Então a gente faz um período menor de sensitive e daí a gente inicia a massagem genital, tá? No homem a massagem Lingam e na mulher a massagem Yoni. Então como que funciona essa massagem? No homem, massagem Lingam é a massagem no pênis. Então é uma massagem que vai melhorar a qualidade de ereção, vai melhorar o tempo de ejaculação e vai melhorar a retomada pós-ejaculação, tá? Deixa eu até fazer um adendo que, assim, em relação ao tempo de ejaculação, a massagem sensitive, ela também ajuda muito, porque quem tem ejaculação precoce, a energia tá toda ali no pênis, tá? E quando a gente faz a massagem sensitive, a gente tira aquela energia que está focada só no genital e leva para o corpo, né? Então isso faz com que melhore também o tempo da ejaculação precoce. Mas a própria massagem, a própria estrutura da massagem melhora a ejaculação precoce. Então é comum pessoas que vêm buscando Tantra com ejaculação precoce e numa primeira sessão não tem ejaculação precoce. Isso a maioria, cerca de 80-90% dos homens que me procuram com ejaculação precoce, na primeira sessão já não demonstram mais ejaculação precoce. Por quê? Porque primeiro que a gente fez a sensitive, numa primeira sessão de quem tem ejaculação precoce, a gente começa com o nível 2, que é como se fosse uma avaliação diagnóstica para entender como que o corpo funciona, tá? E daí depois a gente volta para o nível 1 para seguir para os outros níveis. Então, na primeira sessão, a gente faz uma massagem nível 2. Fez a sensitive um pouquinho, já tirou um pouquinho de energia ali do Lingam, do pênis, né? Daí, foi para massagem Lingam, o que acontece? Em vez de ir naquele ritmo acelerado, vai com calma, vai devagar, vai fazendo coisas diferentes. Quando vai ver, né, quem tem ejaculação precoce, normalmente ejacula com até 5 minutos. Quando vai ver, passou 15 minutos, 20 minutos e a pessoa não ejaculou, tá? E daí ela tem essa experiência positiva e dela se sente mais segura para na relação sexual também não ter essa ejaculação precoce. Por quê? O que acontece? A pessoa ela já vai tensa achando que vai ter uma ejaculação precoce e daí aquela tensão faz com que ela realmente tenha. Então, quando a gente prepara esse corpo, né, vai no ritmo devagar e ele vivencia uma experiência diferente, mais tranquila, ele se sente mais seguro e isso muda emocionalmente a forma como ele se sente em relação à sexualidade e reverbera na relação sexual com a parceira. A massagem vai melhorar a questão da ejaculação precoce, vai melhorar a qualidade da ereção, porque a massagem são movimentos, né, sempre trazendo mais sangue pro Lingam, pro pênis, né, o sangue sempre na direção da glande e a gente tende na parte de baixo para esse sangue não voltar. Então vai melhorando, trazendo mais sangue e também vai tonificando, é um músculo, né, o pênis vai tonificando esse músculo, vai melhorando a qualidade de ereção e quem recebe massagem tântrica por bastante tempo relata até aumento peniano, tá? A gente não faz propaganda disso, mas é uma realidade. Quem faz um processo por muito tempo tem também essa melhora. E na mulher, o nível 2, a gente começa a trabalhar com a massagem Yoni. E como que é a massagem Yoni? É a massagem dos grandes lábios, pequenos lábios e do clitóris. Então, normalmente, por que a maioria das mulheres tem dificuldade de alcançar o orgasmo? Primeiro que não tem preliminar, né? Preliminar para a mulher tem que ser 20 minutos e não existe isso. O tempo de uma relação sexual, em média, não chega nem a 20 minutos. Segundo, porque é estimulado errado o clitóris, e não só pelos homens, também pelas mulheres na masturbação, tá? Então o clitóris, a gente entende que ele é aquela pérola, né, aquela bolinha, mas não, o clitóris ele é como um micropênis, então aquela bolinha, aquela pérola é apenas a glande do clitóris. Ele tem todo um corpinho que está ali dentro como o pênis e ele tem duas perninhas que vão ali para os grandes lábios. Por isso, quando a gente está massageando os grandes lábios, a gente está massageando também o clitóris, tá? Na massagem Yoni também a gente trabalha duas glândulas que tem bem na entrada da vagina que também ajudam na questão da lubrificação.
E quando a gente vai estimular o clitóris, a gente estimula todo aquele corpinho do clitóris. Aquela pontinha que normalmente as pessoas esfregam e amassam pra dentro, a gente não faz isso. Por quê? Quanto mais você esfrega, mais ele afunda, mais ele vai perdendo tônus e mais difícil fica para a mulher alcançar o prazer. Então a gente trabalha com movimento de alongamento, puxando aquele clitóris para fora, massageando aquele corpinho para que ele ganhe tônus e que fique cada vez mais fácil da mulher alcançar o orgasmo, tá? E a gente trabalha também com um vibradorzinho pequeno chamado Bullet. Tem um outro vídeo onde eu falo sobre os vibradores, se você não assistiu, assiste. E o Bullet é um vibradorzinho pequeno que a gente trabalha só na lateral do clitóris. Então aqui é a bolinha do clitóris, a gente não coloca nessa bolinha, a gente coloca nessa lateral, tá? E daí ele vai tonificando o clitóris e promovendo prazer para a mulher, tá? Então, no nível 2, a gente começa com esse estímulo do genital, tanto no homem quanto na mulher. E daí é uma média de 3 sessões. O que a gente espera mais ou menos no nível 2 para a gente poder passar para o nível 3? No caso do homem, né, que ele esteja sustentando, já tenha melhorado esse tempo da ejaculação, que esteja sustentando até o fim da massagem essa ereção, ou que ele ejacule para o fim, ou que ele até tem alguns homens que passam a nem ejacular durante a massagem, né? Acaba a massagem e ele não ejaculou, porque ele está sustentando melhor essa ereção, tá? Já no caso das mulheres, elas começam a ter orgasmo, e tem algumas mulheres que, assim, meia hora de orgasmo, falam, não aguento mais, vamos parar. Então, conforme ela vai sustentando, né, e acaba a massagem e ela aguentaria mais, significa que ela tá pronta pra gente ir pro nível 3. O que é o nível 3? Nível 3 é todo o período da sessão só massagem genital, só massagem linga, só massagem yoni. Qual é a intenção? No homem, ele vai ter provavelmente uma ejaculação e a massagem continua. Então o pênis começa a entender que a ejaculação não é o fim. Então dali a pouco ele vai ter uma nova ereção. Numa primeira sessão, dali 40 minutos, depois dali 30, dali 20, dali 10, até que chega um momento que ele não perde mais a ereção. Ele ejacula e mantém a ereção, tá? E dali a pouco ele tem a segunda ejaculação, terceira, né? Então ele se torna multiorgástico. Ou também o homem desenvolve a capacidade de ter ejaculação seca. O que é ejaculação seca? Ele tem a sensação do orgasmo, mas ele não ejacula, tá? E daí mantém a ereção. E a mulher, quando a gente chega nesse nível 3, então a gente vai fazer a sessão inteira de massagem yoni. A ideia é que a mulher ela tenha 40 minutos pelo menos de orgasmos seguidos, né? Então ela começa a ter um orgasmo seguido do outro e ela vai sustentando. E a gente fala sobre os platôs, né? Então ela começa a receber massagem, ela tá num nível de prazer. Chega um momento que esse nível ele se torna assim quase insuportável, parece que você vai morrer, que você não vai sustentar. Daí você tem o melhor orgasmo da sua vida e você sobe de platô. Daí fica tudo gostoso e tá muito melhor do que tava. Até que vai chegar um momento que você vai morrer, não vai aguentar. E daí você tem o melhor orgasmo da sua vida e você vai subindo os platôs de prazer, tá? Então a ideia é que a mulher vá subindo esse platô de prazer. O que acontece? Quando ela tem essa vivência e ela consegue superar isso, ela consegue superar qualquer coisa na vida dela, tá? Quando a gente fala de orgasmo no Tantra, o orgasmo ele é um processo terapêutico. Ele não é o orgasmo assim, que vocês estão acostumados, que a sociedade está acostumada como se fosse assim, só pelo prazer. Não. Esse nível de orgasmo ele tem várias funções terapêuticas, né? Quando você tem esse orgasmo tão intenso, o seu corpo começa a liberar serotonina, ocitocina, endorfina, então são os hormônios do bem-estar, do bom humor. E você começa a estar mais conectado também com o seu sentir, você silencia sua mente, né? Quando você tem um orgasmo, você pensa em quê? Em nada. Então a sua mente fica silenciada, então você consegue entrar nesse estado meditativo. Então o orgasmo dentro do Tantra, às vezes eu falo muito de orgasmo, mas o orgasmo ele é assim terapêutico, a gente não tem essa visão do orgasmo só pelo prazer. Ele é um orgasmo que tem muito mais potencial
do que um orgasmo só pelo prazer. Ele é um orgasmo que transforma a sua vida. E essa energia orgástica que você tem durante um processo de massagem ou durante um processo de meditação é uma energia que você pode direcionar para qualquer área da sua vida, não somente para o sexo. Então, eu costumo, quando eu vou receber massagem, eu mentalizo algo que eu quero me curar, que eu quero melhorar, que eu quero transformar, que eu quero realizar, né? Então eu coloco essa energia que vai ser despertada da massagem para os meus sonhos, para minha realização, para minha cura, né? Para a transformação da minha vida. E isso se potencializa. Chegamos no nível 4 da massagem. No homem a gente trabalha o ponto P, que é o estímulo da próstata, e na mulher o ponto G, que é o estímulo do ponto G. Como que funciona? É assim, no homem, o estímulo da próstata, a próstata é sim uma zona erógena e permite alcançar maiores níveis de prazer, tá? Então, o homem ele continua ali deitado, de barriga para cima, a massagem lingam continua, só que com uma mão, e com a outra mão a gente começa a fazer o estímulo ali da região da próstata através do ânus, tá? E o estímulo da próstata, junto com o estímulo do lingam, o homem começa a sentir um prazer tão intenso quanto normalmente as mulheres. Então, é bem comum você ver as mulheres gemendo de prazer. Chega no nível 4, você vê um homem literalmente gemendo de prazer. Ele começa a acessar um nível de prazer muito mais intenso do que se ele estivesse acessando o prazer somente pelo pênis. Então a gente intensifica o nível de prazer e intensifica o nível do orgasmo, que tem todos os benefícios que eu já falei. E na mulher, o ponto G. A mulher, tem muita mulher que não tem prazer na penetração, né? E tem algumas mulheres que têm até dor, né? Tem algumas disfunções como dispareunia, vaginismo, mulher que bloqueia a vagina ao ponto de não conseguir entrar o pênis, né? Algumas mulheres chegam a se casar e não conseguem perder a virgindade porque tem essa questão. Então, quando a gente chega no ponto G, a gente trabalha, em primeiro lugar, respeitando a vagina. A gente coloca o dedo na entrada da vagina, enquanto isso continua o estímulo do clitóris, né? E conforme a vagina faz um movimento de sucção, a gente começa a entrar para trabalhar o ponto G. Mas se a vagina não faz esse movimento de sucção, a gente não trabalha o ponto G. Simples assim. Então, seja quantas sessões demorar para acontecer isso. Então, a vagina começa a se sentir respeitada, o corpo começa a ter uma nova memória, um novo significado, né? E daí ele começa a se sentir respeitado, amoroso, e ele vai aos pouquinhos se soltando, se permitindo ter esse estímulo do ponto G. Quando a gente consegue estimular o ponto G, também a maioria das mulheres a gente já consegue, né, estimular numa primeira sessão, mas elas não sentem prazer com a penetração. Quando a gente começa a trabalhar na mulher esse estímulo do ponto G, o que acontece? Ele vai se sensibilizando, tá? E então ele demora no máximo ali 40 minutos para ser sensibilizado. E daí a gente fica 40 minutos estimulando. Então, conforme a pessoa vai recebendo a massagem nível 4, que é com o estímulo do ponto G, essa região vai sensibilizando ou ele vai demorando cada vez menos para começar a sentir prazer através desse ponto. Até que chega um momento que ela começa a sentir prazer imediatamente ao menor toque, né? Quando chega no momento, por exemplo, no sexo da penetração, só o pênis entrar, eu já começo a ter orgasmo, sem ele fazer movimento nenhum, de tão sensível que se tornou a parte interna da minha vagina, né? Então, você começa a sensibilizar e isso vai intensificando o prazer, tá? E daí, uma vez que tá sensível, o estímulo do ponto G, junto com o estímulo do clitóris, vai intensificando para cada vez níveis mais intensos de prazer. E isso vai melhorando a qualidade da vida sexual, né? Todo esse processo dos 4 níveis, né, da massagem, que a gente faz em média, uma vez por semana, cada nível, né? 3 sessões do nível 1, 3 do 2, 3 do 3, 3 do 4. Conforme a gente vai fazendo todo esse desenvolvimento, a gente vai curando as disfunções sexuais que as pessoas possuem, né? E vai desenvolvendo o corpo para o prazer, que cada vez vai aumentando o nível de prazer e com isso vai melhorando também as questões emocionais, né? Vai liberando o corpo de traumas, de bloqueios emocionais, vai produzindo hormônios do bem-estar, do bom humor, do afeto.
e daí você tem toda uma transformação na sua vida, tá? A gente costuma trabalhar também com as meditações tântricas. As meditações tântricas são meditações que ativam a energia Kundalini, né? Que é essa energia que a gente desperta com o orgasmo através da meditação. Então, durante a meditação tântrica, é possível ter orgasmo através de uma meditação, sem nenhum pensamento erótico, sem ninguém tocando em você, somente você se conectando com essa energia. Basicamente é esse o processo. Em 12 semanas são muitas transformações, tá? Esse seria assim um processo básico. Existe sim algumas pessoas que têm alguma questão de disfunção que às vezes demora um pouquinho mais, tá? Já cheguei a ficar 18 semanas em sessão com pessoas com dificuldade de orgasmo ou com dificuldade de ereção. Isso geralmente é o que às vezes é mais difícil para ter um resultado. As outras coisas a gente tem um resultado muito mais rápido, mas não é o comum. O comum é assim, 12 semanas a gente ter resultados muito transformadores, muito curativos, e a gente observa a transformação da vida das pessoas nessas 12 semanas. É muito lindo de ver, né? Cada vez que vem, começa a contar o que está acontecendo, que está muito além do sexual, e o quanto que a vida está mudando, tá? Isso a gente pensando num processo que é uma vez por semana, né? Agora, quando você aprende as práticas do Tantra e você começa a praticar diariamente na sua vida, né? Então, como eu vivi esse processo de imersão, onde eu praticava diariamente a meditação, praticava 2 vezes por semana, trocava, né, 2 vezes por semana a massagem, isso intensifica e acelera e muito todo um processo que de 12 semanas em um mês você já tem esses resultados. Acho que é isso. Eu expliquei como que funciona os 4 níveis, como que é o processo de 12 semanas para transformar a sua vida. Bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você tiver interesse em saber alguma questão sobre o Tantra, tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que no próximo vídeo eu posso estar respondendo para você. Se você ainda não se inscreveu no workshop Relações Conectadas, se inscreve, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E me acompanha nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. E é isso. Gratidão e até mais!